Fala galera da Connection, a gente está aqui começando mais um depoimento com os alunos da Connection Austrália. Hoje a gente vai estar conversando com o George, que morava aqui em Brisbane e hoje se encontra em Canberra, na capital do país. E aí, George, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor que contato com vocês. George, hoje você vai contar um pouco da sua história de sucesso aqui na Austrália para o pessoal. E a gente queria começar perguntando com quantos anos você veio aqui para a Austrália, qual era o seu plano quando chegou aqui e fala um pouco também de como você chegou até nós, até a agência. Sim, ótimo. Realmente eu cheguei aqui já com 39 anos de idade, já com a idade já um pouquinho avançada já, quando a gente vai pensar em migrar para a Austrália, né? Mas a princípio não era o meu plano. Eu vim para a Austrália e eu vim para passar 6 meses aqui, fazer 6 meses de inglês, e eu vim só, né? Deixei minha filha e minha esposa lá no Brasil e a gente fez um acordo, né? Eu digo, deixa eu ir, eu vou entender como tudo funciona lá e se eu entender que dá certo para a gente seguir, vamos seguir. Se eu entender que não dá, eu volto. E aí minha esposa concordou e eu fiz isso, né? Vim para cá, fiz os 6 meses de inglês e é isso. Maravilha. Qual que era a sua profissão lá no Brasil, George? Qual que é a sua formação lá no Brasil? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência profissional e também educacional lá no Brasil. Uhum. Eu sou técnico em telecomunicações lá no Brasil. Eu trabalhei no Brasil na área de telecomunicações por mais de 15 anos. Eu diria que bem mais do que 15 anos, quase 20 anos. Eu tentei sim me formar lá, mas eu era muito busy e tentei fazer administração, não terminei, fiz engenharia elétrica, não terminei, mas mesmo com o nível técnico de telecomunicações, eu alcancei postos muito importantes no Brasil. Uma das minhas últimas oportunidades, eu trabalhei numa empresa muito grande lá, que é do Grupo América Móvel, que é um dos homens mais ricos do mundo, mexicano Carlos Slim. Eu trabalhei para a NET lá durante 5 anos, nos meus últimos 5 anos, e eu já saí já quando a empresa já havia feito a fusão, que era o Grupo Claro S.A. Então, a NET, Claro e Embratel era uma única empresa. Eu saí no cargo de coordenador técnico, para você ver, eu era um técnico em telecomunicações, mas eu estava alcançando já uma posição que apenas formados, engenheiros, eletricistas, engenheiros de telecomunicações, poderiam estar lá. Mas eu trabalhei duro e consegui chegar lá, mesmo sendo um técnico. E aí, quando você veio aqui para a Austrália, você fez o curso de inglês, e aí, depois de um tempo, você quis trazer a sua família, correto? Sim. Sua esposa e sua filha. Conta pra gente como foi esse processo dessa transição, a mudança da família inteira aqui para a Austrália, na época que vocês estavam aqui ainda em Brisbane, né? Sim. Depois dos meus 6 meses de inglês, eu não me sentia seguro ainda. Eu quase que não entendia nada, né? Quando eu cheguei na Austrália, em Brisbane, eu não entendia nada. Eu não conseguia montar uma simples sentença em inglês. E foi muito difícil os primeiros dias de aula, porque eu não entendia nada. Mas, enfim, foi muito legal. E quando eu precisei renovar o visto, por meio de alguns colegas, eles indicaram uma Connection Australia. Foi onde eu cheguei até o ED. E eu já tinha ido na anterior, a agência que eu tinha vindo até para cá. Eles não perdem o mérito, né? Porque eles conseguiram me trazer, então foi importante sim o contato deles. Mas para renovar, quando eu fui lá, eu não senti muita positividade, da mesma forma que eu senti quando eu encontrei esse baixinho aí. Então, ele não me mostrou nenhum problema. Eu já sabia quais eram. Eu tinha 39 anos, quase 40, e eu sabia quais eram os problemas, a dificuldade que era de conseguir a minha permanência, a minha residência permanente aqui na Austrália. Mas ele não me apresentou nenhum problema. Ele me apresentou soluções para todos eles. E eu renovei o visto com a Connection Austrália. Mas foram mais 2 anos e alguma coisa, se não me engano, 2 anos e 6 meses, para um curso, mais 6 meses de inglês, na verdade. Como eu falei, eu não me sentia seguro ainda. E depois daqueles 6 meses,
entrar no curso de telecomunicações, ao qual era a minha área lá no Brasil. Então, a gente estava pretendendo montar, não ser um estudante lá, gente, mostrar ser um estudante genuíno, não é isso? É, isso mesmo. Exatamente. foi ótimo. Foi ótimo. É isso. Jorge, na época também você estava em dúvida se trazia sua família ou se não trazia, né? Então, quando você chegou até nós aqui, a gente comentou, né? Vamos primeiro garantir o seu lado aqui, para depois trazer a sua família e aí colocar no seu visto, né? A gente poderia ter trazido a sua família já no seu visto de estudante lá do Brasil, né? Porém, eles teriam que esperar o visto ser aprovado lá para depois entrarem aqui e aí já está no seu visto de estudante, ou então também a gente mencionou a possibilidade de trazer eles no visto de turista, que seria uma resposta mais imediata, né? Um processo mais curto, e aí depois colocar elas, né, a Cibele e a Luísa, no seu visto estando aqui dentro, né? Então foi esse o processo que a gente adotou, né? A gente renovou então o seu visto por 6 meses de inglês e mais 2 anos de um curso vocacional, um curso técnico na área de telecomunicações, que linkava, né, a sua experiência do Brasil, tanto profissional quanto educacional, com esse novo curso que você estava fazendo. Então, o visto, graças a Deus, deu tudo certo, né? Você está aqui hoje para contar essa história. A gente também fez o processo da sua família, trazendo a Cibele e a Luísa para Brisbane, né? E depois a gente também começou o processo de matrícula da Luísa. A Luísa chegou aqui com quantos anos de idade? A sua filha? Luísa chegou aqui com 13 anos, né? É muito importante mencionar o que você falou. Essas decisões foram bastante cruciais para poder trazer a família para cá. E todas as estratégias que você montou foram super ricas, né? A gente seguiu a risca tudo que você nos orientou. E aí eu consegui trazer a família, né? A gente trouxe no visto de turista, assim, etc. E deu tudo certo. Quando a Luísa chegou, ela também não tinha inglês, assim como a Cibele. E a gente conseguiu uma escola muito interessante aí em Brisbane, ao qual eu estava preparada para receber a Luísa, ao qual não sabia falar também inglês. Então, eles prepararam bem a Luísa e foi super importante. Foi super importante. Ela aprendeu a falar o inglês, ela conseguiu se familiarizar, Adaptar, né, a cultura. se introduzir na comunidade australiana, né? Então, foi bem legal, porque ela aprendeu o inglês da Austrália, né? O que você acha, o desenvolvimento dela comparado com o seu? Qual que foi o mais rápido? Ela chegou aqui quase 1 ano após você, correto? Conta para quem está nos assistindo como que a criança aprende. Qual é a diferença de evolução? Você quer me humilhar? Não, não quero. Não quero. É só importante para o pessoal também saber que as crianças, por mais a gente fala, né, George, mas eles também, eu não tenho ninguém para dar como exemplo, assim, eu não tenho o meu filho que passou por isso, entendeu? Então, você está aí um pai de família, provavelmente muito orgulhoso de poder falar que hoje a sua filha, ou apenas, não sei quanto tempo ela demorou para ter um bom desenvolvimento no idioma, né? Então, o pessoal lá no Brasil que vai nos assistir, com certeza eles querem saber, poxa, quanto tempo será que eu vou demorar para aprender inglês, mas como é que vai ser para minha filha, para o meu filho, né? Para ela, eu me preocupei muito, né? Eu digo, nossa, como vai ser, né? Um adolescente, né? E saiu do grupo dela lá do Brasil, de muito tempo, estudava junto com vários colegas por muitos anos. E chegou aqui, eu fiquei surpreso com o suporte que a Austrália deu, com a infraestrutura que eles têm dentro da escola. Enfim, o quão bons eles são para receber o imigrante. Então, eles fizeram a nossa filha nos sentir em casa, eles ensinaram a ela o ABCD. Ela aprendeu muito mais rápido do que eu aprendi, mentezinha fresca, né? Então, ela foi muito mais rápido, mas muito mais rápido. Eu acredito que com 1 ano, ou 1 ano alguma coisa, Luísa já estava voando no inglês. Cara, diferença, né? Assim, nos primeiros 6 meses, a Luísa já mudou de escola, porque ela terminou o ano, e ela já entrou para uma escola a primeira escola que ela estudava, eram 200, quase 300 alunos.
Na segunda escola que ela foi, já eram 3.000 e poucos alunos. Eram 300 e poucos alunos apenas na sala de aula dela. Então, foi uma escola gigantesca, uma mudança gigantesca. Mas ela estava super preparada já para poder ir lá para assistir às aulas delas. Tudo em inglês, né? Que bacana, George. E aí, depois desse processo aqui da mudança, vocês decidiram ir para Canberra? Você recebeu, né, uma proposta lá de trabalho? Conta pra gente um pouquinho sobre isso também na sua área, trabalhar na sua área de telecomunicações aqui na Austrália, como que foi? Sim, Como sim. está sendo? Quando eu cheguei em Brisbane, eu fui trabalhar direto para uma empresa de descarga e carga de container. Eu não, como eu falei, eu não sabia falar inglês. A empresa me ajudou muito, foi muito importante aquela empresa. Eu trabalhei 2 anos para aquela empresa em Brisbane. E já no segundo ano, quando eu já estava me sentindo eu já consigo fazer uma entrevista em inglês. Vamos fazer. E eu me preparei muito, eu pedi conselhos de amigos, enfim, foi um trabalho de várias mãos. Então, muita gente me ajudou a como participar de uma entrevista em inglês, o que falar, o que deixar de falar, etc, 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 né? Como eu tinha um bom background, como que fala? Como eu tinha muita experiência no Brasil, como líder, Histórico, eu sabia como me comportar durante a entrevista. Eu não sabia falar inglês, né? Mas, enfim, como eu já estava bem preparado, eu comecei a fazer aplicações para oportunidades na minha área de telecomunicações. Primeiramente, eu comecei a fazer aplicações aí em Brisbane. Eu não encontrei. Na real, eu participei de algumas entrevistas aí em Brisbane, em Gold Coast as well, ou também. E não seguiu. Não seguiu. E aqui em Canberra, eu consegui uma entrevista. Depois de 2 meses que eu havia feito a aplicação, a pessoa me mandou um e-mail, eu já não me lembrava de onde tinha surgido aquele contato. Mas aquele contato tinha surgido daquelas várias e várias e várias aplicações que eu havia feito. Eu diria centenas. Mas uma bateu numa caixa de e-mail do dono da empresa. E ele perguntou se eu estava realmente disposto a mudar para Canberra. E eu disse, por que não? Então, olha, eu me preparei muito bem para a entrevista, como eu falei. E eu falei das palavras-chave. O que é que ele queria ouvir como dono de empresa? Eu não tinha nem lá aquele inglês todo. Mas eu sabia, como dono de empresa, o que é que ele queria ouvir. E eu falei o que ele queria ouvir e eu vim para cá, para Canberra. E ele ficou surpreso, não acreditou que eu tinha vindo. Mas foi isso, eu vim. George, você mencionou anteriormente que no processo de entrevista você falou todas as coisas bonitas, né, que o seu chefe, o seu empregador, né, queria escutar. Tá? Então a gente sabe que em Canberra tem uma demanda maior por ser uma cidade com oportunidades, mas que não é muito atrativa para estudantes internacionais. Mas a gente também gostaria de saber, né, se após você ter começado a trabalhar com eles, como é que foi o tratamento, como é que foi a vida profissionalmente dentro da empresa e como é que foi fora da empresa, porque você se mudou para aí, primeiramente, sem a família, para mais uma vez explorar se realmente era um ambiente para você levar eles, tá? Então, se você puder falar para nós como é que foi essa experiência, como é que está sendo essa experiência com o seu empregador, se você está tendo que falar muitas coisas que ele gosta o tempo todo, ou se conta para nós como é que está sendo aí. Sim, foi bem difícil no primeiro momento, né? Eu novamente segui o novo plano. Eu vim para cá, assim como eu vim do Brasil para Brisbane, para a Austrália, deixei a família lá para entender estrategicamente. Eu vim para cá, para Canberra, também com essa estratégia. Então, vamos ver como é que é lá, ver realmente como é que vai ser a recepção da empresa e como é que eu vou me comportar, né? Porque agora aqui em Canberra, eu não podia mais falar em português, né? Ninguém ia me entender. Então, eu tive que chavear o inglês. Então, foi um pouco difícil. Eu quase não entendia, porque eram, tecnicamente, materiais tudo em inglês, ferramentais tudo em inglês, enfim, tudo em inglês, construção, induction nos prédios, tudo isso.
mas a empresa foi bem receptiva e eu fui surpreendido na hora no primeiro dia de trabalho, que eu recebi o meu capacete. E Passa o capacete para nós. George Solutions. O capacete está aqui ainda. Então, George o dono Solução, da empresa... é isso? Foi. George Soluções. Então, o dono da empresa foi quem me recebeu aqui na obra. Ele me recebeu com esse brinde aqui. Então, foi bastante legal, porque me deu muita força, mas por trás, muita responsabilidade. Então, eu mais uma vez me dediquei muito mesmo. A família longe, eu vim morar num quarto, dividi com outras pessoas, nacionalidades diferentes. Eu mudei de quarto, de casa, na verdade, por mais de uma vez. Então, era tudo novo, pessoas novas, enfim. Foi bem difícil. Na construção, por sinal, não é aquele inglês da escola, já é outro inglês e outro nível, né? Outro tipo de inglês, né? Mas eu diria que foi um desafio ao qual eu cresci muito. Então, o mercado aqui em Canberra é um mercado que poucas pessoas exploram. Eu achei muito... Por que as pessoas não vêm para cá? Muitos falam lá do Tasmânia, Norte Território, no Território Norte, enfim, vários outros lugares, mas eu pouco ouvia de Canberra. E o dono da empresa, por sinal, quando eu terminei a minha primeira semana trabalhando, eu era assustado para saber se ele gostou e ele assustado se eu tinha gostado. Eu ia ficar. Por quê? Porque a minha vaga era aberta há mais de 6 meses e ninguém preenchia os requisitos ou também ninguém aplicava. E aí por muita tentativa que eu fiz, eu encontrei isso. Não foi sorte, não. Foi muita tentativa. Eu encontrei essa empresa aqui. Enfim, já estou trabalhando aqui há um ano. Depois de um ano, eu resolvi mudar a família para cá. Eu estava lá viajando, né, para lá e para cá, entre Canberra e Brisbane. E com o coronavírus, isso ficou muito mais difícil, por causa que tinha horas que o voo era cancelado, não podia ir, coisas desse tipo. Fechava a borda, mas enfim. A gente conseguiu trazer a família para cá também com apoio da Connection Australia, para matricular a Luísa também aqui em Canberra, encontrar escola, enfim. Todo o processo de mudança de novo, né? Todo o processo de mudança, mas está funcionando. Que legal, a gente fica feliz em saber, né, dessa história, fica feliz em compartilhar aqui com as pessoas. E aí, fala pra gente, então, agora você vai aplicar para o seu visto de residência permanente através da sua empresa que você está trabalhando aí hoje. Esse visto só é possível porque a sua empresa vai te dar o patrocínio, né, o famoso sponsor. Sim. E conta pra gente como que foi, como está sendo esse processo aí. Sim. Como falei, eu entrei na empresa como técnico. Em outubro do ano passado, eu passei a ser líder de equipe. Então, 39 anos de idade, chegou aqui, aprendeu a falar inglês do zero, conseguiu entrar na área que trabalhava, na área de telecomunicações lá no Brasil, consegui. E hoje eu lidero os australianos. Então, eu que chego na obra, eu que distribuo as atividades. Que responsa, hein? Caramba! Que responsa. A empresa resolveu me sponsorar. Eu estou aplicando agora para o visto de residência permanente. Ele não é um visto tipo sponsor. A empresa ela apenas me ajuda, ela me nomeia. A minha ocupação está na lista, né? Que a Austrália, na lista de demanda da Austrália ainda. É isso. A empresa está me ajudando para poder alcançar a minha residência permanente aqui na Austrália, com 42 anos. Então, foram 3 anos para aprender inglês, para me encontrar na área, encontrar uma oportunidade para trabalhar dentro da minha área. E eu já estou trabalhando dentro da minha área há um ano. Comecei como técnico, com aquele inglês lá que não era lá aquelas coisas todas. Eu desenvolvi trabalhando aqui, porque tive que falar inglês forçadamente. Raça. E hoje eu já lidero os australianos. O George, para nós, né, a gente olhando para trás lá na sua jornada lá no Brasil, né, acho que não surpreende nada, né? Acho que o mesmo trabalho que você fez no Brasil, você fez aqui, porém num idioma completamente diferente e por muito tempo sem
o apoio presencial no dia a dia da sua família, né? Então, Sim. eu acho que, mais uma vez, a gente tem que exaltar o seu mérito, né, de se jogar nessa aventura, né? Lógico que você sabia dos pós e os cons, né, desde o início, né? Você chegou aí, você estava preocupado se eles estavam gostando do seu trabalho, e você talvez nem tinha percebido que, na verdade, a maior preocupação era do seu empregador em tentar te ver sorrindo dentro do ambiente de trabalho, né? Provavelmente teve aí alguma dificuldade na comunicação no início, mas é uma questão temporária também, você se adapta àquele ambiente que você vive, né? Então, a gente se preocupa, poxa, mas eu não falo inglês, mas você vai aprender. Se você fizer a sua parte, você vai aprender, né? Então, hoje você está nessa condição de ter uma empresa querendo te nomear por uma função que está em demanda na Austrália, é por conta do trabalho que você desenvolveu aí em pouco mais de um ano, correto? Você está em Canberra, trabalhando nessa empresa há pouco mais de um ano, então você não só mostrou o quão capaz você é de exercer a sua função, mas também você demonstrou o quão capaz você é de liderar outras pessoas, e hoje a empresa está te dando essa oportunidade de te nomear para um visto permanente aqui na Austrália. Então, acho que tem muito crédito aí a você que está aí no dia a dia, né, trabalhando, enfrentando as dificuldades como oportunidades para aprender, para sua esposa Cibele e para a Luísa, que também te apoiaram durante todo esse projeto que começou desde a sua saída lá no Brasil, né? Então, não é fácil ficar longe da família, né? Para muitos aqui apenas os pais, né? Mas para alguns, como você, ficar longe dos pais, ficar longe de irmãos, ficar longe de uma esposa, de um filho, de uma filha, é muito mais difícil ainda, tá? Então, esse seu relato é importante, porque a gente pode mostrar para outras pessoas o que é possível, né? Então, mais uma vez, chegou aqui com uma idade avançada, com um background, com a qualificação a nível técnico no Brasil, tá? E construiu o seu espaço aqui. Então, é possível, mas também nada cai do céu, né? Então, você teve que suar um pouquinho, descarregou muito container até achar sua oportunidade. Não foi na primeira aplicação que você achou, não foi no estado que você morava, na cidade que você morava, não foi nela que você achou esse emprego, não foi no estado que você morava que você achou esse emprego. Então, a gente fica feliz demais de poder compartilhar essa história hoje com o pessoal que nos acompanha, né? E ver que você está saindo do visto de estudante indo para um visto permanente aqui, que é o sonho de muita gente, principalmente nesses tempos de Covid, né? Que a gente conversa muito com as pessoas lá no Brasil, muita gente querendo ter oportunidade de sair do Brasil e ter uma oportunidade melhor, né? Então, é muito, muito, muito bacana, muito válido essa sua entrevista, tá? Essa nossa conversa aqui hoje. Então, a gente fica grato também de poder ter participado um pouquinho, tá, desse processo todo. E a gente também gostaria de saber agora quais são os pós e os cons de morar em Canberra, na capital do país, e aqui em Brisbane, ainda mais para você que é de Recife, Natal? Natal. Natal, desculpa sem ofensas, ok? Mas conta para nós aí o que você acha, o que a família também está achando. A família chegou agora há pouco, não foi? Isso. Brisbane é uma cidade com uma população de quase 3 milhões de habitantes, enquanto Canberra tem um pouco menos do que 500 mil. É uma diferença bem, bem grande, mas eu diria que é muito organizado aqui a cidade, é bem acolhedora, é uma cidade muito mista, tem muito imigrante aqui, muito, mas muito. Na área que eu trabalho, a grande maioria são imigrantes. A grande maioria são imigrantes. É bem mais calmo do que em Brisbane, não tem um mar para me surfar. É um pouco mais distante. E muito frio. E o custo de vida aí, George, qual que você acha que é o comparativo? Eu diria que
Eu acredito que eles pagam um pouco melhor. Uhum. Em contrapartida, o custo de vida é um pouquinho mais elevado. Mas não é lá essas coisas todas, não. É bastante seguro. A cidade é bem bonita. A infraestrutura... Enfim, aqui na Austrália, tudo tem infraestrutura, né? É um absurdo. E aqui em Canberra não fica pouco para baixo, não. Tem infraestrutura, tem shopping center para as mulheres irem. Minha mulher adora. Enfim, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Eu me admiro porque poucas pessoas falam, como eu falei anteriormente. Poucas Não é pessoas muito falam. divulgado. A família está se adaptando ainda. É um pouquinho mais frio do que Brisbane. No inverno, bem mais frio. Eu acredito que eu peguei aqui menos 5, menos 7 graus. É um pouco mais constante as chuvinhas de gelo, né? As pedrinhas lá, que eu peguei o ano passado. As pedrinhas bem significantes. Eu nunca tinha visto, mas foi bem legal. Tem a neve aqui perto, né? Tem as montanhas, você pode esquiar. Também tem a praia um pouquinho mais distante, mas tem a praia. A cidade é bem arborizada, tem muita árvore. Eles chamam a capital da árvore, né? The Bushfire Capital. Então, eu tô adorando. A gente tá se divertindo bem. Eu tô adorando. Agora com a família aqui, a gente Bem tá morando melhor, né? bem melhor. Bem melhor. E fala para o pessoal, então, que está pensando em fazer intercâmbio com família, se você acha que vale a pena, quais são as dicas que você dá para essa galera que está pensando em fazer a mesma coisa que você? Sim. Como eu falei, eu trabalhei muito no Brasil. Eu cheguei a alcançar uns postos bem legais no Brasil. Ao qual, às vezes, eu chegava, as pessoas, lá vem o George, lá vem o senhor George, lá vem o senhor George. Mas eu diria que eu, como um técnico, hoje eu sou um técnico aqui, eu vivo 1000 vezes melhor do que quando eu era um gestor lá no Brasil. A gente tem segurança, a gente tem saúde, enfim, a gente tem tudo aqui. Então, vir aqui para a Austrália é realmente realizar um sonho. Eu estou conseguindo hoje promover para minha família uma qualidade de vida de primeiro mundo, né? Como a gente falava lá no Brasil. É o país de primeiro mundo. Sim, é. Então, viver aqui longe dos amigos, da família, é bem duro, mas eu diria que a recompensa, ela é significante. É significante. Então, promover isso para minha filha, viver aqui, promover isso para minha esposa e para mim mesmo, apesar de ter passado por todas as durezas, pelos degraus, os steps que eu passei, para mim não foram problemas, foram steps. Eu melhorei muito. Eu diria que hoje sou um novo George, com 42 anos. E é uma experiência magnífica. É magnífica. E a Connection Austrália, ela... Sem vocês, eu não conseguiria estar onde eu estou. Então, as dicas que vocês deram, todos os feedbacks que vocês deram foram bastante relevantes. Eu não encontrei nenhuma dificuldade, como eu falei. Vocês encontraram várias soluções para um problema ou para um degrau. Então, a gente conseguiu chegar aqui porque vocês nos orientaram muito bem. Eu sei que nós fizemos a nossa parte de seguir todos os passos, mas vocês são muito importantes para a nossa vida. Então, eu dedicaria isso para vocês e também para minha irmãzinha, que não é mais viva. Quando eu cheguei na Austrália, ela faleceu no Brasil. Foi um momento muito duro para mim. Eu voltaria, se eu não voltaria, como foi, enfim. Foi muito duro, mas todas as dificuldades que eu passei aqui, elas foram super importantes. E se eu cheguei onde eu cheguei hoje, foram por causa delas, daquelas dificuldades. E elas foram ultrapassadas porque eu fui muito bem assessorado. Eu fui bem assessorado por vocês, eu fui super bem assessorado pelas pessoas que estavam ao meu redor. E o país, ele me forneceu tudo que eu precisava para poder chegar até aqui. Então, muito obrigado, Connection Austrália. Muito obrigado, Washington. Que depoimento mais legal que você deu para a gente, Jorge. A gente só tem que agradecer
por você ter compartilhado sua história com a gente. Você é já um vencedor de estar aqui, você é um novo George, como você falou, e você com certeza vai inspirar as pessoas a seguirem outros caminhos também, pode ter certeza. George, a gente só tem a agradecer, né? A gente quer mostrar a sua jornada aqui. Você e a sua família são as principais estrelas desse depoimento, né? Então, a gente fica grato de ter poder participado, de você ter confiado na gente da maneira que confiaram, da maneira que confiam, entendeu? Então, a gente aprende muito com vocês, com cada processo que a gente faz, a gente se dedica de corpo e alma, entendeu? Então, é bacana ver que a gente tem um resultado legal lá no final, entendeu? Então, é muito bacana. Eu acho que só falta você dizer agora que recomenda essa experiência para todo mundo que puder fazer lá no Brasil, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo do que vão encontrar aqui. E às vezes eu olho para trás e lá no Brasil eu vejo os meus pais ficando com medo se eu ia voltar para casa no final do dia de trabalho ou no final da noite, né? Na rua, né? Fazendo festa. Então, acho que tem muita dificuldade aqui, tem, no Brasil também tem bastante, mas como você está vendo aí, em 3 anos, acho que você conseguiu proporcionar muita coisa bacana para você mesmo, para sua família, e é só o começo, você ainda está no visto de estudante, né? Então, imagina o que vai acontecer depois do visto de estudante, né? Então, só falar, pessoal, o que você fala para eles lá no Brasil? Vem ou não vem? Pode vir. Porque eu diria que aqui o seu esforço vai ser recompensado e a partir do seu esforço você vai conseguir mudar tudo. No Brasil depende de várias pessoas se esforçando e infelizmente a gente vê o resultado não é correspondente ao esforço que eu exercia quando morava lá. E venham, podem vir. Então é isso Faço aí, vem, contato. gente. Venham. Só vem. Só vem, só vem. Muito obrigada, viu, George, pelo seu depoimento, por contar a sua história aqui pra gente, pelo seu tempo. A gente fica muito feliz mesmo em poder compartilhar mais uma história de sucesso. E obrigada, Ed, também. E é isso, gente. A gente fica por aqui e até a próxima. George, Obrigado. Um grande abraço para você e para a família aí, viu? Sucesso, a gente está na torcida aqui. Tranquilo, um abraço. É uma satisfação enorme estar podendo compartilhar a minha experiência com vocês e com todos os telespectadores. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, George.